Deus é bom. Gente, a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite é muito simples. Ela está no livro de Êxodo. Então vocês podem abrir lá, Êxodo capítulo 12. Hoje no final também nós temos uma surpresa maravilhosa, onde nós iremos ceiar juntos. Quem fica feliz por isso? Amém? O presbítero Virgílio vai estar fazendo a ceia com a gente, vai estar separando. A gente vai ter um momento de comunhão bem gostoso. E eu prometo ser breve na palavra, amém? Êxodo 12, eu vou ler do versículo 1 a 11. Quem for achando aí diz amém. Quem for achando diz eu amo a Bíblia. Tá dando para enxergar, irmão? Agora é só no Bíblia digital, né? Chique. Amém? Acharam? Posso ler? Então vou ler. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mesmo se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número de almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual formareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo e com pães asmos, com ervas amargas, e comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. E a sua cabeça e os seus pés, e com as suas fressuras. E nada dele deixarás até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Pai, esta é a sua palavra, Senhor. Vivifica ela em nosso coração essa noite, Pai. Sabemos, Pai, que não existe outra revelação a não ser a tua palavra, Pai. Então ilumina ela aos nossos corações, Pai. Nos dá clareza da porção que o Senhor quer nos dar essa noite, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Gente, nós acabamos de ler aqui, o contexto de Êxodo é que o povo está para sair para o Egito, está para ser libertado junto com Moisés. E Deus está para rogar a última praga. Vocês conhecem essa história? Amém? Deus vai rogar a última praga. Fala assim, olha, eu vou matar os primogênitos. Essa história é muito empolgante. Porque você imagina comigo a situação de um povo, de milhares de pessoas, e Deus dá ordem e fala, eu vou matar os primogênitos. Agora, quem comigo aqui que é pai? Você imagina comigo agora, nesse momento, mesmo você tendo Deus, Deus dá a ordem e diz que vai matar os primogênitos. E você fala, e agora? Só que aí Deus dá as recomendações. E Deus disse assim, olha, sacrifica um cordeiro. No contexto é isso. O anjo da morte vai vir, vai matar os primogênitos. Só que a casa que eu ver o sangue, esse não vai morrer. Esses são o meu povo. Então eles fizeram e assim eles comeram. E assim eles sacrificaram e passaram o sangue no umbral da porta deles. Naquela mesma noite, imagina o tanto de choros, de gritos, de prantos, de mães desesperadas, debaixo de um jugo de Faraó, debaixo de uma ordem de Faraó, debaixo de um coração de Faraó endurecido. Os seus filhos sendo mortos naquela noite.
Agora, você imagina a situação, você dentro da tua casa, com teu primogênito, ouvindo os gritos lá de fora. E o interessante é que todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, é um símbolo, é um tipo do que Deus iria fazer com Jesus Cristo. Desde o início, desde o Gênesis, até quando Adão cai, Adão peca. E a gente costuma dizer que se Deus tivesse problema com o pecado, ele não voltava mais no jardim. Adão peca, Deus volta ao jardim para conversar com Adão, ele se esconde. Deus tem uma conversa com eles, após ter uma conversa com eles, Deus sacrifica um cordeiro e cobre o corpo deles com peles. Primeiro tipo, primeiro símbolo de Jesus na história. Deus desde o princípio vem contando ao ser humano o que ele iria fazer em Jesus Cristo. E essa Páscoa também simboliza o Cristo, o Cordeiro. E sabe, isso queima no nosso coração, porque hoje a gente vive a realidade do Cordeiro. E vivendo hoje a realidade do Cordeiro, muitas vezes nós não temos a consciência do Cordeiro. Hoje a gente vive uma realidade consumada do Cordeiro, onde ele foi entregue, onde o sangue foi passado na nossa porta. E muitas vezes nós não vivemos a realidade do Cordeiro, a consciência de que o Cordeiro está dentro da nossa casa. Porque na casa que tem um Cordeiro, o anjo da morte não alcança. Na onde tem um Cordeiro, não tem o anjo da morte. Na casa que tem um Cordeiro, tem comunhão. Na casa que tem um Cordeiro, tem santidade. É interessante que no final desse versículo ele fala: comeis assim, cingis os vossos lombos, coloque as sandálias nos pés, pegue o cajado, ao comer esteja pronto para sair. Sabe, quando ele está falando sobre cingir os lombos, ele está falando de vestes, e vestes na Bíblia representa a santidade. Quando ele está falando de calçar os pés com sandália, representa a caminhada do Evangelho, a tua vida com Deus. Quando ele está falando de cajado, ele está falando da autoridade que o Cordeiro dá para a nossa vida. Sabe, são 3 aspectos. A salvação tem 3 aspectos: santificação, regeneração e justificação. E hoje, nós temos o Cordeiro em nossa casa. E na casa que tem o Cordeiro, existe santidade. Na casa que tem o Cordeiro, existe sandálias nos pés. Na casa que tem o Cordeiro, existe autoridade. Mas também, nas casas que tem o Cordeiro, Deus convida você a sair. Sabe? Eu estava ali orando, no momento da adoração. E quando a gente reflete sobre Jesus, a gente começa a ficar maravilhado. Na verdade, nosso coração começa a se encher, se encher, se encher, se encher, se encher. E a gente fala: Pai, como nós queríamos que todos sentissem o que nós estamos sentindo. Sabe aquele ponto que a gente chega e fala assim: cara, parece que aqui tudo fica nivelado. É isso que o povo não entende. Ele fala assim: crente é tudo doido, crente é tudo fanático. Mas, cara, se você soubesse que quando a presença dele vem, quando o Cordeiro vem, tudo fica nivelado. Quando o Cordeiro vem, e aí o interessante, porque nós estamos vivendo a nova aliança, Will. E eles viveram isso em um contexto de lei, cara. Que eles ainda iam receber todas as leis. Agora imagina, eles viveram debaixo de uma lei, que a gente fala os 10 mandamentos, mas são 613 mandamentos. E a Bíblia diz que em Hebreus, que a lei não ia perdoar os pecados deles. A lei era para apontar os pecados deles. Por isso que todo ano eles tinham que ir lá sacrificar para o sacerdote um cordeiro. Até que o Cordeiro de Deus veio. E aí quando o Cordeiro de Deus vem, ele entra em nossa casa. Quando o Cordeiro de Deus vem, ele vem e produz santidade. Quando o Cordeiro de Deus vem, ele vem e produz a sua justificação. Daí passa a confiança não ser mais em mim e em você.
Se nós vivemos debaixo de um jugo de lei, nós vamos viver a vida inteira infelizes, pois nós somos incapazes de agradar a Deus, porque a Bíblia diz que não há um justo sequer sobre essa terra, não há quem possa adorar, não há quem possa buscar o Senhor. A Bíblia diz que somente através do Cordeiro é possível. O Cordeiro está em nossa casa. Na casa que tem o Cordeiro tem santidade. Na casa que tem um Cordeiro tem esperança. Na casa que tem um Cordeiro tem renovo. Na casa que tem um Cordeiro tudo se faz novo. Olha, imagina comigo, vamos trazer para um contexto de Novo Testamento aqui. Cara, eu acho incrível a conversa de Pedro com Jesus. Você imagina comigo, você que está aí na sua casa, vocês que estão aqui. Jesus fala, você vai me negar. Você vai me negar. Antes que o galo cante, na terceira vez você me negará. Jamais, eu morro contigo. Você vai me negar. E é interessante porque quando a gente ouve e lê a respeito da história de Pedro, a gente consegue enxergar claramente o processo. Claramente. A gente consegue enxergar um cara impossível, sabe? Aquele cara que é acelerado, como eu. Mas é interessante porque você vai vendo a história deles e fala assim, meu, quem é esse cara sóbrio agora? Mas isso foi nenhum encontro. Porque Pedro, ele viveu a vida dele intenso. Eu morro por ti, eu desço do barco, eu experimento milagres, eu vou com o Senhor, eu passo a espada na orelha de Malcolm, eu faço, eu aconteço, eu estou contigo. Até que ele nega. Até que quando ele nega e ele ouve o galo cantar. E quando ele ouve o galo cantar, ele cai em si. E é esse cair em si que o Senhor espera de todos nós. Jesus já sabia que ele ia fazer aquilo. Previu o futuro. Jesus já sabia que eu ia errar. Jesus já sabia que nós seríamos falhos. Jesus já sabia que Pedro ia negá-lo. Só que acontece algo em Pedro. Não acontece em Jesus. É imutável. Só que quando Pedro nega, ele cai em si. E quando ele ouve aquele galo, é como se as escamas caíssem dos olhos dele. E acho que ele andando para a casa dele, ele falava, cara, não sou eu, é o Cordeiro. Não sei o que faço, não sei o que alcanço, não sei o que ando sobre as águas. Quem imagina, quem sabe não surgia algo dentro dele. Cara, eu fui o único que dei 3 passos. Não sei se ele tirava uma onda com os discípulos ali. Mas tu não deu 3 passos, eu dei 3 passos, parça. Tá ligado? Você entende? Porque ele era muito assim intenso. Só que ele foi pego na curva. Ele foi pego e por Cristo. E como é bom cair na mão do Senhor. Aí daquele que cai na mão do Senhor. E aí, a gente fala com medo, mas na verdade a gente tem que pensar com temor. Porque cair na mão do Senhor, a gente está caindo na mão de alguém que é amor em essência. Deus é amor em essência. Deus é amor, justiça. Ele opera tudo a partir do amor. Quando Pedro cai em si, quem que vem ao encontro dele? Jesus. Agora, olha que interessante, o Cordeiro vai até Pedro. E quando Jesus, ele vai, ele revela mais uma vez aquilo que ele sempre fez. Ele nunca vai com pedra na mão. Porque quem realmente tem o Cordeiro dentro de casa, nunca terá a pedra na mão para apontar e jogar em ninguém. Quem tem o Cordeiro dentro da sua casa, nunca terá a pedra na mão que representa a lei para apontar pecado de ninguém. Porque quem tem o Cordeiro sabe que por mim não dá para fazer nada, que é tudo por Ele, para Ele todas as coisas, eu dependo dEle. E Jesus vai ao encontro de Pedro, e como Ele sempre fez, eu costumo viajar um pouco, mas eu imagino que Ele deu um abraço em Pedro, cara. Eu imagino que Ele deu um abraço. E Pedro já chorando, falava, foi mal. E Jesus,
calma. E aí Jesus fala algo muito interessante. E aqui eu me chego para o fim da mensagem. Jesus fala assim para ele: Pedro, tu és Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E aí parece que Deus está falando, Jesus está falando que vai edificar a igreja sobre Pedro. E não é verdade. Porque na tradução fala assim: Pedro, tu és Pedro. E o significado da palavra Pedro é pedra pequena. No grego, quando Jesus fala tu és Pedro, ele está falando sobre uma pedra pequena. Tu és um pedrisco, tu és uma pedra pequena. E aí ele fala: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja é estabelecida em cima de uma pedra chamada Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A igreja é estabelecida em cima e construída de um Cordeiro que tirou o pecado do mundo, de um único que é digno de estar no alicerce da igreja, de um único que é digno de ser honrado na igreja, de um único que é digno de ser adorado na igreja. A igreja deve ser construída em cima de Cristo, não nos parâmetros dos homens. A igreja deve ser construída e edificada em cima do Cordeiro, o único que é digno e tira o pecado do mundo. O único que olha para mim e para você e nunca vai te julgar. Mas ele abraça. E ele fala: calma. E aí sabe o que eu imagino? O que aconteceu ali com Pedro? Porque dali para frente Pedro é outro homem. Imagina quando ele falou assim: tu és Pedro. Imagina como se ele estivesse trazendo de volta a lucidez para ele, pondo ele no lugar dele. Mas não menosprezando, mas no sentido assim, ó: toma a tua identidade. Pá, tu és Pedro, ou seja, tu és meu filho. Ó, você é esse, e mesmo sendo esse, eu te amo. Mesmo sendo esse, eu apoio você. Mesmo sendo esse, eu vou ir. E eu quero que você continue isso, sabe? Cuida das ovelhas. Cristo, o Cordeiro de Deus, o único que tira o pecado do mundo, o único que deve ser honrado, o único onde a gente deve estabelecer a nossa casa, a igreja, dele para cima. Ele precisa ser o alicerce, ele precisa dar os parâmetros, ele precisa estabelecer os projetos. O Cordeiro, que hoje está dentro da nossa casa. Fique de pé no seu lugar. Se soubesse cantar, já ia cantar. Feche seus olhos nesse momento. Você que está aqui, você que está em casa. Sabe, a Bíblia diz que não é por muito falar. E a gente tem recebido uma promessa divina, em que a gente tem ouvido da parte de Deus que a promessa falará por você. Sabe? Deus está trazendo para nós de volta a identidade de quem nós somos. Feche seus olhos nesse momento e eu sinto que Deus neste momento, e tenho convicção, uma plena convicção, que Deus está trazendo de volta a nossa identidade nele. Nós temos experimentado disso nesses últimos anos. Nós estamos em um período onde Deus está falando para a gente: olha, vem logo para o meu lado. Confia logo só em mim, não em você mais. Não é você que faz, sou eu que faço. Deus está trazendo de volta a nossa identidade, junto com a identidade, Deus está trazendo nessa noite para nós que estamos aqui. Você que está aí na sua casa, junto com a identidade, Deus está trazendo para você propósito. Deus está trazendo clareza para você, e Ele está dizendo: eu sou o Cordeiro, em mim que você tem que apoiar. Não se estribe nos seus próprios conhecimentos. Acho tão lindo quando Davi fala assim: papai, eu não quis me ater a coisas altas demais para mim. Eu acho tão lindo quando Moisés falou: papai, eu não quero terra prometida se o Senhor não subir com a gente.
Eu acho lindo Pedro quando ele fala: Pai, para que iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Eles entenderam, e é isso que Deus está trazendo clareza para nós, fazendo eu e você entender aonde nós temos que apoiar a nossa esperança. Porque quando Ele trará a identidade, quando Ele trazer a identidade para você, o propósito ficará claro. Você não vai titubear mais em dois pensamentos, você não vai temer o amanhã, porque o Cordeiro está em tua casa. E eu digo mais nesta oração para você que está aqui essa noite, para você que está aí nessa live: o Senhor, o Cordeiro está em tua casa. Lá desde o princípio Deus está nos mostrando que o princípio de tudo é o Cordeiro em nossa casa. O Cordeiro em sua casa nada irá te faltar. O Cordeiro em nossa casa nós teremos uma sociedade sadia. O Cordeiro em nossa casa nós teremos igrejas sadias. O Cordeiro em nossa casa nós teremos empresas sadias, vidas sadias, vida profissional, física, financeira. Com o Cordeiro. É no Cordeiro que nós colocamos a nossa confiança. Aqueles que são de ti andam por fé e não andam por vista. Senhor, traga de novo ousadia para nós. Traga de novo, Senhor, ousadia aos nossos corações, para que, quem sabe, a gente se aproxime um pouco desses homens de fé que a gente ouve na história bíblica, para que a gente possa ter a responsabilidade de viver o nosso chamado na intensidade que o Senhor deseja que nós vivamos. O Senhor quer trazer, Senhor, maturidade para nós. Eu tenho certeza disso, Pai. O Senhor quer trazer para nós uma convicção interna, inabalável. Inabalável. Nós não queremos menosprezar o Cordeiro que está na nossa casa. É nas nossas famílias. É lá que o Senhor se reparte. É lá que o Senhor nos alimenta. É lá que acontecem os milagres. É nas nossas famílias. É lá que nós somos forjados. É lá que nós somos transformados. E mais uma vez nós dizemos: Senhor, se não for lá dentro da nossa casa, não precisa ser fora dela, Pai. Se os milagres não estiverem acontecendo dentro da nossa casa, se a transformação, a renúncia, a pregação do Evangelho não estiver dentro da nossa casa, não precisa ser fora, Pai. Porque é lá que o Cordeiro está, em nossas casas. Amém?